Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Falamos ontem, sobre relembrar. Moisés, ele relembra ao povo a trajetória deles, Deus pediu isso a Moisés, já estava próximo à morte dele, e pediu para que ele relembrasse os estatutos, as leis, que ele animasse Josué, que assumiria o lugar dele. E ontem nós falamos sobre o episódio de que ele desce do monte com as tábuas da lei e dá de cara com o bezerro de ouro. Então, nós falamos ontem sobre esse episódio e que ele olha para tudo aquilo e ele quebra as tábuas da lei. E agora nós vamos falar do momento onde ele sobe novamente com as tábuas lavradas para que Deus escrevesse nelas, Olha só, naquele tempo me disse o Senhor, lavre 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim no monte, faz uma arca de madeira. Escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que quebrastes e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como a primeira, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então, não bastasse subir o monte, que era o Monte Sinai. Monte Sinai, assim, não é para qualquer um conseguir subir no Monte Sinai. Eu vou colocar até alguma observação na descrição do vídeo. E ele subiu com essas 2 tábuas para que Deus escrevesse nelas novamente, Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira, os 10 mandamentos que ele falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor deu a mim. Virei-me, desci do monte, pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então, a arca com as tábuas fica no lugar santíssimo, Lá na terceira parte, no terceiro pavimento da arca, no terceiro pavimento do tabernáculo, Falamos sobre isso há uns devocionais atrás, das 3 partes do tabernáculo: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, esta arca com as tábuas da lei ficava no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo. Da vocação da tribo de Levi, Então, partiram dos filhos de Israel, Ele vai falar da trajetória, que ali tinha falecido Arão, E quando ele desce do monte, já Eliezer, o seu filho, já vem vestido com as vestes sacerdotais, assumindo o lugar do pai, E aí, permaneci do monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu, ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Porém, o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possuas a terra sobre juramento que prometia aos seus pais. E aí ele vai fazer mais exortações à obediência, que é o tema central de Deuteronômio. Quando nós finalizarmos Deuteronômios, estaremos com isso inculcado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que é obediência aos mandamentos do Senhor. Agora, pois, Israel, é que o Senhor requer de ti. O quê? O que Deus requer de ti? Ele perguntou isso, E é a mesma pergunta para mim e para você, olhando aqui. Olha o que ele responde, Não é o que temas ao Senhor teu Deus e ande em teus caminhos e ame e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e a terra são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, somente o Senhor se aperfeiçoou, se afeiçoou, de vocês, dos teus pais, para amá-los. Descendente deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê.
Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais as vossas cerviz. Então, ontem nós falamos sobre isso, que Deus por diversas vezes falou para Moisés, este povo é um povo de dura cerviz, é um povo que não se rende a mim, Moisés, né? E aí ele está falando aqui, olha, já é parte do costume nosso circuncidar o prepúcio, né? Masculino. Além disso, circunde o vosso coração, né? E não endureça a vossa cerviz. E aí ele continua. Pois o Senhor é o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Aí ele vai falar que faz justiça aos órfãos, às viúvas, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te achegarás, e pelo seu nome jurarás, né? E aí no capítulo 11, amarás, pois, o Senhor teu Deus todos os teus dias e guardarei os seus preceitos e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos, né? Olha o que ele ainda vai falar no capítulo 11, versículo 6. Ainda o que fez Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra se abriu a boca e os tragou, bem a si e a sua família, suas tendas e tudo o que o seguia no meio de Israel, porquanto os vossos olhos são os que foram todo e viram as grandes obras que fez o Senhor. Então ele faz um alerta à desobediência, à rebelião desses homens e como sofreu ele e toda a sua família, todos os que seguiram, né? E aí, mais uma vez, ele vai falar sobre a bênção da obediência. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e estreais e possuais a terra para onde vos dirigis. Olha só mais o que ele vai falar ainda no capítulo 11. Para que seja prolongados os teus dias na terra, que o Senhor te dá e te faz por juramento. Olha só. A terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos dele estão sobre toda ela, continuadamente. Se diligente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, sabe o que acontecerá? Te darei chuvas sobre a vossa terra, darei erva sobre o vosso campo. Guardai-vos e não suceda que o vosso coração se engane e vos desvie para servir outros deuses, nem se proste diante deles, né? E aí ele fala mais, pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai sobre sinal nas vossas mãos, para que esteja no frontal entre os teus olhos, né? Então eu falei sobre isso na aula passada, no devocional anterior, né? Que é costume ainda hoje do judeu trazer, né? Algo aqui sobre a cabeça dele, né? Você vê isso muito quando passa qualquer reportagem na televisão que você vê os judeus ali no Muro das Lamentações ou em Jerusalém, você vai ver esse costume dele, né, de ter o quipá e também aquele outro adereço que ali contém a palavra de Deus e na mão também. Ensinai os vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa, andando pelo caminho, deitado, levantado, escrevei e lembrai nas vossas casas e nas vossas portas. Falei também sobre isso, né, do costume judaico. Então, em tempo e em fora de tempo, fale sobre os meus mandamentos. Ainda hoje precisamos fazer isso dentro das nossas casas e não somente nas nossas igrejas, porque se diligentemente guardar de todos os meus mandamentos que vos ordeno para guardar, amando o Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos que ele vos achegardes, o Senhor desapossará
todas estas nações, e vocês possuirão as nações maiores e poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto até o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre a terra que pisardes. Esta era uma promessa para Israel, mas hoje essa promessa continua. Obedeça a Deus e tenha as promessas de Deus sobre a sua vida, a prosperidade de Deus sobre a sua vida, a saúde sobre a sua família, depende da obediência à palavra de Deus. E aí ele vai falar: eis que hoje eu ponho diante de vós as bênçãos e as maldições. Então é escolha nossa, viver a bênção ou viver a maldição. Mas como eu vou viver a maldição ou a bênção? Se você obedecer a Deus e os seus mandamentos, você viverá a bênção. Mas se você desobedecer, você viverá a maldição. Simples assim. Olha, ele diz assim: bênção quando cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno. A decisão ainda é minha e sua, de obedecer e ter bênção, e desobedecer e ter maldição. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa família. E queremos, papai, sabe, obedecer ao Senhor em todos os nossos dias. E assim usufruirmos das Tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que temos e sobre tudo que somos. E ainda levarmos outros a aprender, a obedecer a Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.